epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 20. Se você já ouviu esta mensagem outra vez, ou seja, se você já ouviu alguém pregar uma mensagem baseada neste versículo, se você já ouviu esta mensagem outra vez, a única coisa que você vai dizer é o seguinte: bom, o pastor não está trazendo inovações. É como Paulo dizia, eu prego as mesmas coisas que sempre preguei. Eu estou lhe pedindo que abra a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 20. Os que já encontraram esse texto, sintam-se inspirados a dizer amém. Amém. Diz assim, eu vou ler uma vez sozinho e depois com o apoio de todos. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Agora eu vou pedir que os irmãos repitam após mim, por favor. Erasto ficou em Corinto. Erasto ficou em Corinto. E deixei Trófimo. Deixei Trófimo. Doente em Mileto. Amém. Nós precisamos da ajuda de Deus. Eu vou lhe falar agora sobre as 7 excelências do ministério cristão. Ministério que agrada a Deus, ministério que é confirmado por Deus, tem que ser recheado de excelências. O ministro não é excelente, mas o ministério é excelente. Você não precisa chamar o ministro de Vossa Excelência, mas você sabe que o ministro tem um ministério de excelência. E quando eu uso a palavra excelência, estou recolhendo esta palavra da carta de Paulo aos Coríntios, que fala da excelência do ministério. Se você já é o ministro, teste as excelências do seu ministério agora. Se você deseja ser o ministro, prepare-se para pôr dentro do seu ministério as excelências que são compatíveis e inerentes ao ministério. Curvemos a nossa cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu carinho para conosco, pela maneira tão linda como tu nos diriges, nos orientas, por este congresso, pelo teu filho que o organizou, por todos aqueles que com ele colaboram, de maneira que estamos vendo uma obra linda, preciosíssima, que se está realizando para ti, para a tua glória, para a expansão do teu reino. Agora chegou o momento da segunda preleção neste dia, e que faria eu sem a tua ajuda, Senhor? Nada, absolutamente nada. Mas tu sabes que eu conto contigo. E eu sei que na tua misericordiosa compaixão tu contas comigo. Então eu te peço, Senhor, que ajudes as minhas faculdades para que possam ser usadas a teu serviço, transmitindo a tua palavra. Por amor de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Antes que se sentem, eu vou lhes pedir um favor que é tão pequeno, tão simples, que eu creio que não me negarão. O favor é o seguinte, só que eu peço que ninguém deixe de fazê-lo, já que vão me atender. Cada um diga para uma pessoa, ou pelo menos, ou quem sabe para duas, uma de cada vez. Foi muito bom você ter vindo a este congresso. Por favor. Os que já falaram podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Qualquer um de nós poderia hoje dar um testemunho de quais os textos da Bíblia que mais o fascinam. Qualquer um de nós poderia repartir com outras pessoas a sua experiência e dizer que determinado livro, ou capítulo, ou versículo da Bíblia chega a ser o seu texto favorito. A Bíblia é um livro extraordinário. Eu queria dar um testemunho nesta tarde de que a segunda epístola de Paulo a Timóteo
e mais especificamente o capítulo 4, é como uma grande mina que ainda não foi devidamente explorada. Os pastores que estão aqui sentados neste congresso, neste auditório, aqueles que têm por poucos ou muitos anos ministrado a palavra de Deus, poderiam facilmente recordar quantas vezes pregaram ou ensinaram, baseando-se em 2 Timóteo, capítulo 4. Não chega a ser o nosso texto favorito, nem para evangelização, nem para doutrinação. Mas é um texto que precisa ser repensado. É um texto que precisa ser relido. O capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo é, sem dúvida alguma, o último texto escrito pelo maior de todos os apóstolos. Esquecer a figura e o ministério de Paulo seria perder de vista uma das maiores personalidades do mundo bíblico. As diferentes dimensões da vida de Paulo não são apenas cativantes, não são apenas emocionantes, são edificantes. Eu queria fazer neste princípio de mensagem uma observação de cunho universal, ou seja, para qualquer pessoa que me ouvir. Não é justo que se avalie um homem de Deus pelos primeiros anos de seu ministério. Segundo, não é justo que se avalie um homem de Deus pelo apogeu do seu ministério. Nem tudo na vida é apogeu. A verdadeira avaliação da vida e do ministério de um homem de Deus só pode ser feita quando se chega ao fim do ministério. Começar é uma coisa, subir e crescer é outra coisa. Agora, manter-se numa altitude de cruzeiro com as grandes aeronaves, este é que é o desafio. Experimentar 2 ou 3 ou 4 anos de fama e de celebridade, isto é uma coisa. Agora, manter o nível de popularidade, não estou falando de coisas popularescas, estou falando de popularidade legítima, de aceitação. Manter a reputação durante anos a fio, isto é difícil. Os obreiros precisam pensar em algumas coisas importantes. Nem tudo na vida é glória. Nem tudo na vida são flores. Nem tudo na vida são aplausos. Nem tudo na vida é popularidade, agora eu falo no sentido mais usual. Nem tudo na vida é fascínio. Existem os momentos difíceis, cruéis, sinuosos, oblíquos. É um grande desafio ser um ministro cristão. E você vai ser. Por isso que Deus está lhe falando agora. A verdadeira dimensão do ministério de Paulo pode ser vista não apenas pela carta aos Romanos, na linda teologia da justificação pela fé, não apenas na carta aos Efésios, na linda teologia da igreja como cabeça, como corpo de Cristo, ou de Colossenses, que é exatamente o contrário, Cristo como cabeça da igreja. A verdadeira dimensão do ministério de Paulo, você pode ver na carta que ele escreveu a Timóteo, na segunda. E principalmente no capítulo de número 4, que eu espero que esteja aberta diante de você. Eu chamaria este capítulo de o testamento ministerial de Paulo. Jovens obreiros que me ouvem nesta tarde, uma coisa é ir a um lugar pela primeira vez e ter muito sucesso.
Outra coisa é voltar a segunda vez e manter o mesmo sucesso. Qual é a vantagem de ir a um lugar e receber aplausos? E quando se vai ficar um comentário naquela cidade, este não volta mais aqui. Qual é a vantagem disto? O melhor não são novas portas que se abrem, não, amados. O melhor é a conservação das velhas portas que já se abriram para nós. Se nós não podemos regressar aonde fomos, se não podemos estar outra vez onde nós estivemos, e vamos sempre acreditando, não, é muito grande a República Federativa do Brasil, é muito grande, mas um dia essas portas novas também podem se fechar. Paulo era o homem que qualquer pessoa gostaria de tê-lo outras vezes, outras vezes, outras vezes, outras vezes. Paulo era o homem que você certamente gostaria que fosse o orador principal do Congresso Pentecostal brasileiro. Apesar de outras observações que não podem ser feitas aqui agora, que como orador, ele era um pouquinho difícil de ser suportado. Não era, na verdade, aquilo que se chama de um tribuno exponencial. Era um homem de muita lógica, de muito raciocínio, mas tinha uma voz que não ajudava, uma dicção complicada, era um pouco maçante. O Onésimo não aguentou e dormiu mesmo. Por isso que alguém dizia em Corinto, eu gosto mesmo é de Pedro, porque apesar daquela aparência de homem rude, mas ele tem um lado romântico. Irmãos, estas mãos passaram no rosto de Jesus. Ou então eu sou de Apolo, o arrebatador das multidões. Diz, não, eu gosto de Paulo porque ninguém é profundo quanto ele. E a verdade é que nem Paulo é completo, nem Pedro é completo e nem Apolo é completo. Precisa-se de 3 grandes homens para poderem se aproximar de um único homem, que é Jesus Cristo, o completo e o perfeito. Bom, dê uma olhadinha comigo, por favor, no capítulo 4. Começa com uma declaração enfática. Paulo está se preparando para terminar o seu ministério, porque a sua vida está terminando também. Ele diz aqui, por favor, eu te conjuro, por favor, Timóteo, faça favor, você não seja um renegado, você tem que pregar a palavra, tem que pregar tempo, fora de tempo, por favor. Ele apresenta a última concepção profética do tempo do fim e diz na sua escatologia de um sonhador que tinha inspiração de Deus, ele diz o que iria acontecer e então faz a declaração de que ele está preparado para ir, porque ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fala sobre a coroa da justiça no versículo de número 8, no versículo de número 9, mostra a plenitude de sua humanidade, não era um super-homem, não era um infalível, não era um cidadão autoritário a ponto de não admitir que ninguém estivesse com ele, não era um sei fazer tudo, não era um posso fazer tudo, não era um deixa comigo, não era eu sozinho resolvo. Ele diz aqui, procura vir ter comigo depressa. Aqui está o retrato do homem de corpo inteiro. No versículo de número 10, ele começa a fazer o histórico final, isto é seu testamento, e começa a dizer, o Demas me desamparou, o Crescente foi para a Galácia, e quando chega no capítulo 11, diz, só Lucas está comigo, e há muitas pessoas que ficam com vontade de aplaudir Lucas, porque achando que era o único amigo, na verdade ficou com ele porque era médico, e quando chega no versículo número 12, diz, também veio Tíquico a Éfeso, e cita uma porção de nomes, e você fica dizendo, para que estes nomes na Bíblia? O que eu tenho com Alexandre? O que eu tenho com Trófimo? O que eu tenho com a Prisca, que também é Priscila e Áquila? E tem mais aqui o Pudente, que também podia ser Prudente, e a Cláudia. Agora vamos fixar a nossa mente no texto-chave. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. O maior de todos os apóstolos, o campeão da evangelização mundial, doutor em divindade, legitimamente reconhecido.
homem das mais profundas e verdadeiras revelações sobrenaturais. Ele escreve quase no último momento da sua última epístola e diz assim: Erasto ficou em Corinto. Ele estava lúcido, se lembrava do nome das pessoas, da localização de cada uma. Deixei Trófimo doente em Mileto. Que é isso? Você não vai dizer o que eu tenho com isto, porque seria um insulto para Jesus Cristo, como que eles assim não precisavam estar na Bíblia. Você vai pedir graça para entender o que ele quer dizer. Senhoras e senhores, nós vamos começar agora a meditar nas 7 excelências do ministério cristão. Primeira excelência. Se você quer um ministério excelente, se você quer ser uma pessoa que no fim da vida seja respeitado pelos demais, e se você quer deixar história, se você quer fazer história e depois deixá-la, a primeira excelência do ministério se descobre neste capítulo 4, e particularmente neste versículo, eu estou me referindo às amizades seletivas. Todo ministério precisa de amizades, porque todo ministro precisa de amizades. Mas como eu estou falando para futuros obreiros, não estou falando propriamente agora aos já maduros, aos futuros obreiros. Se você está entrando no ministério, se você tem pouco tempo de ministério, se você quer fazer o ministério, seja cuidadoso nas suas amizades. Seja seletivo nas suas amizades. A razão por que Paulo está dizendo aqui, neste capítulo 4, que algumas pessoas lhe viraram o rosto, deram fora, foram infiéis. A grande lição é esta: houve pessoas que se aproximaram de Paulo, estabeleceram com ele uma amizade, mas não eram amizades que dariam excelência ao seu ministério. E com a autoridade do Espírito de Deus, eu ministro para você nesta tarde e lhe digo: se você quer um grande nome diante de Deus e dos homens, não ponha o seu nome junto de nomes maculados, porque a mácula dos nomes dos seus amigos vai tirar a grandeza e o brilho da sua própria vida. Há ministros jovens que acham que é prova de status e de grandeza, pastor Silas Malafaia, ter uma agenda com 500 nomes, e tem nome de senador tal, e tem nome de deputado tal, e tem nome, esse aqui é o chefe da Polícia Federal, aquele ali. Muito cuidado, irmãos, que nessa lista tem mensalão, tem mensalinho, nesta lista tem ambulância, irmão, nesta lista tem bonde, tem avião, nessa lista tem muita coisa. Você não é importante pelos amigos que você não é importante pelas pessoas que cercam você. Você é importante pelo Deus que está dirigindo você. A pessoa que se considera importante porque seus amigos são importantes, ela vai chegar a uma conclusão que importante não é ela, importantes são seus amigos. Há muitas pessoas que se aproximam dos ministros para roubar-lhes a fé. Há muitas pessoas que se aproximam dos obreiros de Deus para sugar-lhes ou para sugá-los. Há pessoas que se aproximam de homens de Deus a pretexto de fazer amizade. Olha, conte comigo se precisar de alguma coisa, mas são pessoas comprometidas. Meu irmão e minha irmã, se tu queres ter um ministério longo, se tu queres ter um ministério abençoado, a primeira excelência de teu ministério, não seja um homem de muitos amigos, seja um homem de amigos verdadeiros e fiéis. Quantos podem receber isto com amor e temor da presença de Deus? Onde estavam os amigos de Paulo? Onde estavam? Sumiram, desapareceram. O Crescente? Não, foi para Dalmaço. Mas escuta aí. Não tem ninguém, não. Tem aqui o Lucas.
Não, mas eu tenho que aplicar umas injeções nele, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Teus amigos. Amigos verdadeiros não são aqueles que estão conosco quando nós estamos no auge do nosso ministério. Amigos verdadeiros são aqueles que nos dão um telefonema quando sabem que nós estamos passando uma crise. Amigos verdadeiros não aqueles que estão tirando proveito para estarem sempre fotografando ao nosso lado, para que apresente para os outros amigos. Olha aqui, você não sabe com quem eu estive. Estes não são amigos, estes são homens de Deus que aparecem no nosso caminho. Maravilha, maravilha, maravilha. Gente boa, gente boa. Mas Paulo, no final do seu ministério, descobriu que uma coisa na qual ele poderia ter feito melhor era uma seleção. Ele deu a mão a todos, deu a mão a todos, deu a mão a todos, e quando precisou. E, na verdade, Paulo encontra no final da vida pouquíssimas pessoas, e uma delas é Timóteo. Ele diz, como tu foste meu verdadeiro amigo, a última carta que eu vou escrever, eu vou dedicar a ti. Primeira excelência do ministério, excelência das amizades seletivas. Vamos ao número 2. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. A segunda excelência do ministério é a excelência da gratidão. Eu vou pedir que o congresso repita com entusiasmo. Primeiro as vozes femininas, a excelência da gratidão. Excelência da gratidão. Vozes masculinas. Se você deseja um grande ministério, se você deseja fazer coisas lindas para Deus, seja agradecido, seja reconhecido, seja grato, porque a ingratidão é a mãe de todas as mazelas que existem. Você sabe que o pecado máter de Lúcifer foi ingratidão. Você sabe que o que fez Adão realmente perder o paraíso? Não, ele deu apoio a Eva comeu, mas na verdade foi ingratidão. Você nunca viu Adão adorando a Deus? Você nunca viu Adão agradecendo? Obrigado, Deus, por que me criaste. Não, Adão nunca agradeceu. Ingratidão é uma coisa muito séria. Está aqui nesta tarde um servo de Deus. Eu era jovem pastor servindo no Rio de Janeiro. Este moço era missionário na França. E ele fez um congresso de jovens na França, na cidade de Paris. E um dia ele contatou comigo e perguntou se eu aceitaria ir a Paris para pregar num congresso. Em primeiro lugar, eu fiquei admirado. Eu sempre fico admirado de alguém me convidar para qualquer coisa. Então, ele perguntou e eu disse, tá bom, eu aceito. E foi alguma coisa muito linda. Eu não sei se ele sabe disto, da minha gratidão, mas eu quero torná-la pública nesta tarde. Eu quero pedir que o pastor Davi Rocha fique de pé. Pastor Davi Rocha, já faz quantos anos aquilo? 30 anos. Eu quero dizer publicamente, eu nunca me esqueci da oportunidade que tu me deste de ir a Paris para pregar num congresso. Tu podias ter convidado qualquer outra pessoa, tu convidaste a mim. Eu te expresso nesta noite, nesta tarde, 30 anos depois, a minha sincera gratidão. Eu vou pedir que fique de pé o pastor Rodolfo Beltemiller. Rodolfo Beltemiller, eu estava na Califórnia e eu não conto meus problemas para as pessoas. E eu estava na Califórnia e Rodolfo Beltemiller se encontrou comigo e nós conversamos por 15 minutos assim. Ele olhou assim para mim e eu olhei para ele, eu não sei o que eu senti, agora eu entendi o que ele sentiu. Quando terminou, ele olhou assim para mim e disse, eu senti desejo no meu coração de lhe abençoar. E quando um colega fala abençoar, a gente já sabe o que é. Não é oração, não, é outra coisa. E ele me deu um cheque de $500. Naquele dia, Rodolfo, eu precisava daquele dinheiro. Por isso, onde eu me encontro contigo, eu expresso a minha gratidão. Tu foste meu amigo numa hora em que eu precisava.
E Ele não me deu porque tivesse sobrando. Ele me deu porque sentiu Deus. Ele foi um amigo que Deus usou. Há pessoas que ainda não conseguiram subir nem 7 degraus. Estão no 3º, já não se lembram mais de ninguém. Isto é uma desgraça. Uma opção de pessoas soberbas, sem reconhecimento, sem gratidão. Eu vivi nos Estados Unidos por 15 anos. Primeiro 5, depois 3, depois 7. Só vê uma calculadora aí que dá 15. 5 mais 3, 8, 8 mais 7, 15. Eu vi pessoas chegarem com zero na sua carteira, absolutamente nada. E foram abençoadas, e conseguiram casa, e conseguiram carro, e conseguiram tudo. Anos depois, não muitos anos depois, aquele pastor que abençoou, aquele pastor que deu casa, e alguns até green card, quando terminou o pagamento, a gratidão foi dividir a igreja e fazer uma nova. Ministério tem que ter excelência. E a segunda excelência do ministério é a gratidão. Este não é o tipo da mensagem que você vai para um congresso esperando que vai ouvir. Mas Deus está acima dos nossos pensamentos. Vários irmãos me procuraram no Recife, disseram: pastor, o pastor Silas falou no seu nome lá no programa. Eu disse: no meu nome? Meu Deus, o que teria acontecido? Falou no seu nome lá, falou. Eu estava esperando o pastor Silas, o momento apropriado, que é este, para te expressar minha gratidão. Enquanto milhares deste país, milhares, literalmente milhares, usaram metralhadores e canhões contra mim, tu foste uma televisão dizer coisas boas, eu te expresso a minha gratidão nesta tarde. Por isso, todo mundo reconhece o quê? A excelência do teu ministério. A excelência do teu ministério. Pastor Jabes tem vários irmãos. Um dos irmãos dele, que não está aqui, um dia me disse assim: pastor Jaziel, estávamos dentro de um avião, sem mais nem menos. É o seguinte, está uma coisa forte no meu coração. O que é, rapaz? É o desejo de lhe ajudar. Eu disse assim: me ajudar? Primeiro, ele pode. Que coisa boa é um cidadão que pode, não é dizer? Um desejo de lhe ajudar. E me fez uma pergunta: o senhor não gostaria de fazer isto, isso e aquilo? Olha, nós nunca mais nos encontramos, o assunto não desenvolveu. Mas eu fiquei com uma gratidão para com o Gineto. Ele disse para mim um dia: eu tenho o desejo de te ajudar. Se alguma vez você ouviu alguém lhe dizer isso, mesmo que não tenha ajudado, porque não foi necessário, mas se disse: guarde isto no coração, porque isto é excelência do ministério. Agora, para que isto não seja apenas um rosário de coisas pessoais, eu vou para a Bíblia. Você sabe onde é que nós aprendemos a excelência da gratidão? Com nosso Pai que está nos céus. Se há uma pessoa agradecida no universo, o nome dela é Deus. Repita esse nome bonito aí. Deus tem um sentimento de gratidão que impressiona. Várias vezes eu me emociono. Deus não tem obrigação de ser agradecido a mim coisa nenhuma. Ele é Deus e eu sou uma pessoa humana. Ele é criador e eu sou criatura. Ele é o oleiro e eu sou o barro. Ele é o pastor e eu só sou uma ovelha. Mas um Deus que criou os céus e a terra é capaz de agradecer as pessoas que lhe fazem alguma coisa. Deus disse a Abraão: você é capaz de me dar o seu filho para mim? Abraão olha assim: qual? O Isaac. É para o senhor mesmo? É. Eu dou. E Deus está olhando Abraão: você me dá o filho? Não. Quando é que o senhor quer? Para a semana. Onde é? É no Monte Moriá. Eu só quero combinar uma coisa com o senhor. O que é? É o seguinte: eu vou sair de madrugada para Sara não ver.
E Deus está sentado no seu trono de glória, e está vendo um homem com 2 jumentos albardados, com um filho, feixe de lenha, um cutelo, o fogo, os rapazes que com ele chega no pé do monte e diz assim: vocês fiquem aqui, porque eu vou com o jovem, nós vamos lá em cima, nós vamos adorar. Aí a fé que triunfa sobre tudo disse: nós voltaremos. Mas ele sabia que ele ia deixar o seu filho, e Deus está olhando. Aí eu vejo Deus assim: Gabriel, olha lá, Miguel, vocês aí, 500 mil aqui para olhar, 1 milhão desse lado, e fique olhando, ele vai matar, Deus vai, ele vai matar, vai, é para o Senhor que ele vai dar. É impressionante, a gente não esperava que no planeta Terra, de tanta desgraça, houvesse isso, mas tem. E Abraão deita o seu filho sobre o altar, e está tudo pronto quando põe o cutelo, todo mundo sabe da história. Para Deus, Abraão imolou seu filho. Para Deus, imolou. E Deus disse: Abraão, fica tranquilo que eu vou te dar, eu vou te expressar a minha gratidão. Pode ficar tranquilo, isso não fica assim não. E 3 vezes na Bíblia você encontra esta expressão: Abraão, amigo de Deus. Primeira vez, o amigo do Pai. Segunda vez, amigo do Filho. Terceira vez, amigo do Espírito Santo. Por que Deus chama Abraão de amigo? Gratidão. Só amigo é capaz de fazer isto, dar o seu filho para o outro. Aí Deus disse: eu não estou satisfeito, é pouco, eu vou dar mais, eu vou te agradecer mais. Deus, está bom, não, eu vou te agradecer mais. Um dia Deus reúne a corte celestial, assim, ai, isso é uma coisa especial. Deus disse: atenção, corte celestial, vocês sabem aquele lugar que existe aí, no qual estão repousando os que morrem e que são justos diante de mim. A partir de hoje, o nome daquele lugar fica mudado. Em homenagem ao meu amigo, passa a se chamar agora Seio de Abraão. Colegas de ministério, nós precisamos ser mais gratos, precisamos nos amar mais profundamente, precisamos aprender a valorizar pequenos gestos que nos fazem, porque isto revela a excelência de nosso ministério. Quantos podem dizer amém? Amém. O homem que mais amou a Deus neste mundo certamente foi Davi, e o homem a quem Deus mais amou certamente foi Abraão. Porque Abraão amou a Deus imitando o próprio Deus, e Davi amou a Deus de uma maneira única. Davi era assim, meio inclinado para o outro sexo. Porém, Davi tinha uma coisa: ele não era de falar muitas coisas assim para as moças, não, para as mulheres, não. Ele talvez fazia, mas não falava. Então, o que acontece? Negócio de falar, diz uma coisa aí para mim. Não falo. Não falo, por quê? Porque as melhores palavras de amor que eu tenho, eu estou reservando para meu Deus. Amo ao Senhor de todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor. Coisa linda. E aqueles versículos aqui que a enciclopédia citou ontem aqui à noite, sobre Davi louvando ao Senhor. Glória a Deus. Davi e Abraão. E Deus disse: Davi, vou te agradecer. O que você fez comigo, eu vou agradecer. Irmãos, estou falando sobre a excelência do ministério. Estou falando sobre o que é que torna o ministério grande. Quando você vê uma pessoa que chegou lá em cima e que não subiu sozinha, e ela se esquece de todos que lhe deram a mão, você sabe que essa pessoa há 2 coisas a seu respeito. Primeira, ela não vai se sustentar por muito tempo, porque ela dispensou os elementos que a fizeram subir. A outra não precisa dizer. E Deus disse: vou pagar vocês, a minha gratidão eu vou mostrar. Abraão, o senhor já me agradeceu muito. Não, tem mais. E o pai diz ao Espírito: pode começar a fazer um novo testamento. Novo, coisa especial.
E o Espírito diz, e vamos então agradecer? Vamos agradecer. Os dois, o Davi e o Abraão. E como é que o Novo Testamento começa? Começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Põe aí junto do meu filho o nome do homem que mais me amou. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. É minha gratidão para com ele. E agora põe em seguida, filho de Abraão. Homens, a quem eu tenho uma gratidão eterna. Aplaudam ao Senhor por isso. Aleluia! 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 Por que foi que o senhor pôs gratidão aqui nesse versículo? Porque eu não estou enxergando nada disso. Não enxergou, não? Então, só um minutinho para eu explicar. Onde é que está a gratidão no versículo que nós lemos? Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Éfeso. 2 verbos. Primeiro verbo, deixar. Fala aí, deixar. O outro, ficar. Qual é o mais bonito? Qual é o mais bonito? Ficar? Qual é o de maior responsabilidade? Deixei. Ok, já vou. Um dia Paulo estava pregando junto ao templo e vieram vários soldados para prender Paulo. Vieram vários soldados. E o pessoal chegou, sabe, não é? O pessoal chegou disposto. Pega, pega, pega. Alguns, aproveitaram. Não, eu não sei lá quem é esse homem. Não, desconhecido. E havia um homem chamado Trófimo. Quando vieram pegar Paulo, disse, ei, soldado, não, me prenda também. Não, nós não queremos prender você, queremos prender esse cidadão. Não, me prenda também. Por quê? Não, nós somos amigos, nós somos companheiros. Não, me prende. E o Paulo, Trófimo, rapaz, fica aí. Não, se prender o senhor, me prende eu também. Trófimo, rapaz, fica aí, rapaz. Não, nós vamos juntos para a cadeia. E diz a Bíblia que os dois foram presos. E lá ficaram os 2 presos. O Paulo olhava assim para o Trófimo, você não tinha nada que está aqui preso. Simão Paulo, amigos verdadeiros, passam o dia na festa, mas passam a noite juntos na cadeia. Saíram da cadeia no dia seguinte. Anos depois, Paulo vai escrever uma epístola para Timóteo, diz Timóteo, eu deixei Trófimo doente em Éfeso, em Mileto. Foi a minha gratidão para com ele. Foi o homem que aceitou ser preso comigo. Eu só quero que você saiba que eu não me esqueci dele. No último dia de vida, no último versículo, no último texto, o coração de gratidão de Paulo está pleno de reconhecimento. Levante a sua mão para Deus, por favor. E se você quiser, peça a Deus isto que havia em Paulo: reconhecimento e gratidão. Pastor Silas Malafaia, Paulo era obrigado a pôr o nome desse Trófimo? Não tinha obrigado. Eu não tenho nada com isso. Passou um dia comigo na cadeia porque ele quis, eu não convidei. Não. Há pessoas que fazem coisas voluntárias na nossa vida, mas foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Se você tem um Trófimo aí na sua vida, nunca se esqueça dele. E no momento próprio, põe o nome dele no seu diário e diga assim, olha, o Trófimo eu nunca esqueci. Agora eu vou lhe falar sobre a terceira excelência do ministério cristão. Qual é a primeira excelência? Amizades seletivas. Qual é a segunda excelência? Gratidão sincera. Qual é a terceira excelência? A excelência da responsabilidade. A excelência da responsabilidade. Olhe bem para mim, futuro obreiro. Olhe bem para mim, futuro pastor. Olhe bem para mim, futuro ministro. Se você quer ser um grande homem de Deus, seja responsável. Existem 2 tipos de obreiros, e eu falo sobre isso rapidamente: os que ficam e os que nós deixamos. Os que ficam são aqueles que vão pela conta deles, fazem o que querem. Erasto, eu fiquei em Corinto, mas para quem mandou? Não, eu resolvi ficar. O que é que você vai fazer com Erasto, meu Deus, se ele faz o que ele quer? Mas Paulo está dizendo que ele estava doente, ele estava enfermo, ele estava envelhecido,
mas não estava irresponsável. Eu deixei o Trófimo doente, ou seja, eu assumi responsabilidade por ele e vou fazer isto. E quero que você, Timóteo, se lembre disso. Quem deixou lá fui eu sou responsável. Estou olhando para esse jovem pastor aqui, muito abençoado por Deus, teve de Deus a graça, o privilégio de estabelecer o ministério, está crescendo tremendamente no Brasil. Querido companheiro, guarda esta lição. Quem lidera o ministério tem que ter uma profunda responsabilidade com seus obreiros. Este é um drama que existe em alguns lugares por aí, em que o líder está no trono e os liderados, os companheiros estão por aí. Paulo é o grande apóstolo, Trófimo é quase um João ninguém, mas o sentido de responsabilidade produziu excelência no seu ministério. Quantos desejos de excelência para o seu ministério? Digam amém. Amém. Agora vamos para a quarta excelência do ministério. A quarta excelência do ministério. A excelência da humildade. A maneira mais fácil de destruir o ministério é através da soberba, da arrogância. A altivez de espírito precede a queda, assim como a soberba precede a ruína, está escrito no livro de Provérbios. Senhoras e senhores que me ouvem nesta tarde, não há nenhum ministério que seja excelente diante de Deus se ele não tiver, na verdade, a presença da humildade. Deixe-me por 1 ou 2 minutos recordar aqui uma coisa. Você pode dizer amém se você quiser. Paulo uma vez orou por um homem cego e Jesus curou. O que você pode dizer? Uma vez trouxeram lenços e aventais e pessoas relacionadas com esses lenços e aventais foram curados. O que é que você diz? Amém. Paulo orou por alguém lá na ilha de Malta e houve cura. O que é que você pode dizer? Amém. Está escrito em Atos capítulo 19, Deus pelas mãos de Paulo fazia curas e milagres extraordinários. Eu nem entendo o que é milagre extraordinário, porque para mim todo milagre extraordinário. Milagre extraordinário é até fabuloso. E Deus pelas mãos de Paulo faz. O que é que você diz? Você sabe, quantos sabem aqui que o ministério de Paulo era recheado de milagres? Quantos sabem? Quantos sabem que Paulo orava por enfermos e o Senhor curava? Quantos sabem que os dons espirituais se manifestavam na vida de Paulo? Diga comigo, era chegar, falar, ministrar e curar. Era ou não era? Era ou não era? Era ou não era? Era. Agora imagina que coisa tremenda. Se Deus te levantar, estou falando contigo aí, se Deus te levantar e te der unção, e te der graça, e te der poder, e te der autoridade, e tu começares a sair pelo Brasil, tu começares a fazer cruzadas evangelísticas, tu começares a pregar nas igrejas, tu começares a fazer obra de Deus, e Deus começar a fazer maravilhas e maravilhas, maravilhas. Eu não vou roubar a tua euforia, mas deixa eu dizer uma coisa. Vigia, viu, irmão? Vigia, irmão. Mas por que, pastor? Porque vai chegar um dia que você vai estar num culto e não vai acontecer nada. Esse é um drama muito sério. Faz uns 20 anos que eu estou esperando alguém falar sobre isso e ninguém fala. Então eu vou falar enquanto eu estou aqui no planeta. Existem umas cobranças que são cruciais e são prejudiciais. Deus te usa no domingo, Deus te usa na segunda, Deus te usa na terça, Deus te usa na quarta, Deus tem que te usar na quinta. E se Ele não quiser usar naquele dia, aí o povo cobra. E às vezes, eu digo isso com grande tristeza na minha alma, mas eu já ouvi falar de 2 ou 3 casos de pessoas muito usadas por Deus para milagres, não sei o que aconteceu, que parece que houve assim
Um negócio assim meio esquisito, né? Assim, uma manipulação, uma coisa assim parecida. É porque a cobrança do povo é muito grande. Tem que acontecer milagre, tem que acontecer milagre. Ninguém ora, ninguém busca Deus, ninguém jejua. Vai na onda da fama, vai na onda do nome da pessoa, vai na onda do outdoor e quer que Deus faça obrigatoriamente milagres. E agora, como é que vai ser? Paulo está escrevendo uma carta assim: irmãos, eu vi milagres. Vocês podem dizer amém. Milagres em Corinto, amém. Milagres em Éfeso, amém. Milagre em Cesareia, amém. Milagre em Bereia, milagre em Listra, amém. Milagre em Derbe, milagre, milagre, milagre. Mas agora vem a excelência da humildade. Timóteo, meu querido Timóteo, teu amigo Paulo, em cujo ministério houve tantos milagres. Querido Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. O Trófimo eu deixei doente. Eu quero que você compreenda uma coisa. Não existe nenhuma pessoa neste mundo que possa fazer tudo. É preciso que tenhamos a humildade de reconhecer as nossas limitações. Deus não escolheu nenhum homem deste mundo para fazer tudo. Cada um de nós completa outro. Cada um de nós completa outro. Cada um de nós completa outro. Outro dia minha esposa falou: olha, o pastor Silas é fabuloso, eu gosto, é tremendo, eu gosto dele. Só falta mesmo ele orar por enfermos. Ele sabe o que acontece? Se Deus acrescentar para ele o dom de orar por enfermos, acabou, você não vai precisar mais de mais ninguém, porque ele está fazendo tudo. Tem algumas coisas que Deus nunca vai deixar que tu faças, para que tu compreendas que ninguém é completo, que ninguém é perfeito. Nós nos completamos na casa de Deus. O mais extraordinário homem de Deus que eu conheci neste país, como ganhador de almas, chamava-se Bernard Johnson. Fabuloso ganhador de almas. Era uma graça, era um dom que Deus. Bernard Johnson fazia uma cruzada, pregava. A colheita era grande, a colheita era grande. Eu estava uma ocasião no templo da Assembleia de Deus, na cidade do Rio de Janeiro, no campo de São Cristóvão, uma reunião de obreiros. Bernard Johnson estava falando. E eu só vou falar isto hoje publicamente, porque lá ele falou publicamente. E ele contou uma experiência que teve. Ele disse: irmãos, eu estive fazendo uma cruzada no estádio Caio Martins, e foi uma bênção muito grande, e Jesus curou, e Jesus salvou muitas pessoas, mas eu tive uma experiência dramática, porque eu fiz 3 orações por enfermos, não foi curado. Se eu fiquei meio louco, porque como é que pode uma coisa desta? E ele contou então que ele teve que ir para os pés do Senhor e buscar. No outro dia então Jesus fez. Não tenha jamais a pretensão de que você será um super-homem. Você será apenas um homem ou uma mulher usado nas mãos de Deus. Diga: eu não sou um super-homem. E não existe super-homem. E Jesus não era um super-homem. Jesus é Deus-homem, que não existe super-homem. Paulo diz: eu deixei Trófimo doente em Éfeso, em Mileto. E nesta tarde nós vemos uma lápide que está aqui, na qual está escrita aqui uma homenagem a Paulo. Paulo, apóstolo, a excelência da humildade. Quantos podem, na verdade, glorificar o nome do Senhor? Agora, pessoas que sabem que Deus não lhes deu uma bênção e ficam insistindo, e fica forçando, não adianta. É melhor você procurar um companheiro e dizer: irmão, vem aqui e me ajuda. Por isso foi que o Senhor pôs Pedro junto de João, porque um completava o outro. Deus está te dando uma grande oportunidade para refletir sobre o teu ministério, porque nós vamos lançar fogo sobre o Brasil. Mas nós vamos lançar fogo sobre o Brasil com humildade. A humildade, ela é parenta, na verdade é irmã gêmea
de uma outra excelência. São irmãs gêmeas, quase que você... Não são siamesas, mas são bem chegadas. A próxima excelência do ministério é a excelência da honestidade. Grita aí comigo, Congresso, excelência da honestidade. Olhe bem para mim agora. Você quer ter excelência no ministério? Sim ou não? Sim. Então seja honesto. Seja honesto, seja verdadeiro. Quando você pregar o evangelho e já de salvar 10, não saia dizendo que salvou 70, foram 10. Seja honesto. Eu procurei saber aqui ontem quantas pessoas havia, porque me falaram lá no Recife que eram 3 mil. E estava até fazendo a conta, já tinha um camarada lá fazendo a conta, 3 mil vezes X. E disse, pastor Silas vai embolsar um bocado. Muito bem. Aí quando eu chego, não são 3 mil pessoas, o pastor Silas me falou, são 1.600. Faz pouquíssimos dias, tão poucos que eu não digo quantos. Eu estive num certo lugar por aí. Disseram, o senhor vai conhecer um templo extraordinário, 3.500 pessoas. Mas um templo para 3.500 pessoas tem que ser, é o dobro disso aqui, irmãos, é o dobro disso aqui, e ainda um pouco mais, coisa imensa. Aí eu fui lá, quando eu chego lá, eu comecei a contar. E os 700 cabe muito bem. Os senhores sabiam que nós temos a síndrome evangelástica? Quantas pessoas vieram a Cristo esta tarde? Quantos? 4. Por que eu vou dizer uma multidão? Multidão no Senhor. 4. Como multidão? Deus não está satisfeito com a desonestidade de alguns no meio do seu povo. Deus não está satisfeito com a desonestidade no meio de alguns do seu povo. E esta manhã nós vamos receber de Deus a graça da excelência da honestidade. O que é honestidade? A honestidade está aí nesse versículo. Deixa o Erasto, que o Erasto já está mesmo, já ficou. Agora vamos com o Trófimo. Deixei, repetindo aí, por favor. Deixei Trófimo em Mileto. Está completo o versículo? Não. Como é que é o negócio? Deixei Trófimo doente. Não, mas fica feio para mim. Com que cara eu vou ficar? Como é que eu vou ficar, irmão? Disseram que... não, eu sou o apóstolo Paulo. Com que cara eu vou escrever como ficou doente? Você é o apóstolo Paulo, meu filho, você não é Jesus. A honestidade. Você conseguiu o milagre? Conseguiu. Não conseguiu? Então não consegui. Acabou-se. Deus está à procura de pessoas transparentes. Deus está à procura de pessoas sinceras. Deus está à procura de pessoas honestas. Você sabe que o pregador zeloso, ele nunca diz que havia 120 pessoas no cenáculo. Porque a Bíblia não fala 120. A Bíblia fala em quase 120. Era tão apertado que não deu nem para contar direito. Eram quase 120. E a Bíblia faz diferença entre 120 e quase 120. Deus está dizendo para nós que o nosso ministério pode ter excelência. Agora, qual é o tipo de excelência que nós queremos? Primeira excelência, forte. Segunda excelência, forte. Terceira excelência, forte. Quarta excelência, forte. Qual é a excelência da honestidade? Não consegui. Fala comigo. Não consegui. É uma palavra tão difícil. Não consegui. Outro dia eu estava em um congresso, por aí, acho que foi em Santos, e eu estava ouvindo o pastor Silas Malafaia falar, e ele deu um testemunho. Faliu quantas vezes? Quantas? E eu pensei que eram só 5. Faliu 6 vezes. Ele é obrigado a dar esse testemunho? Não, mas isso é uma inspiração para pessoas que acham que tem que triunfar todas as vezes. Alguma vez você pode fracassar. Só quem não fracassa é o Criador dos céus e da terra. Agora Deus tira do nosso fracasso as lições para o nosso sucesso. Quem diz amém? Amém. Faltam somente 2 excelências. Eu penso que a melhor de todas é a última, não é?
mas eu queria pôr a última depois da penúltima. Então vamos agora para a sexta. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo de número 20. Todo mundo falando comigo, deixei. Trófimo. Doente. Em. Completem. Daí eu não gostei dessa. Mileto. Você sabe o que era Mileto? Vocês trouxeram as duas mãos? Põe a Bíblia assim no colo e faz assim. Assim, ó. Um prato pequeno. Diga, isto é Mileto. Agora faz assim, isto é Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, Mileto era uma pequena cidade. Éfeso tinha hospital, Mileto não tinha. Éfeso tinha universidade, Mileto não tinha. Éfeso tinha uma infraestrutura urbana, para a época, de primeira classe. Mileto tinha nada. Esse Paulo estava velho mesmo, estava. Isso é coisa de velho. O Paulo, em vez de deixar o Trófimo em Éfeso, que tinha cobertura da Unimed, o Trófimo, em vez de deixar, o Paulo, em vez de deixar o Trófimo em Éfeso, deixa em Mileto, aquela coisinha. Sabe qual é a sexta excelência do ministério? A excelência do discernimento espiritual. Oh, irmãos, oh, aleluia! Líderes, vocês vão ser grandes líderes daqui a pouco. Estou falando dos que não são. Vocês vão ser grandes líderes nos próximos dias, nos próximos anos. Procurem ter a excelência do discernimento espiritual quando vocês forem tomar decisões. Às vezes nós tomamos decisões que as pessoas não aceitam. É absurdo, você perdeu a cabeça. Quando o homem é dirigido por Deus, ele merece respeito e consideração. Quantos dizem amém? Amém. A primeira opção de Paulo era deixar Trófimo em... Olha para cá. A primeira opção de Paulo era deixar Trófimo em... Mas ele deixou em... E daí? Daí é que o discernimento espiritual. Vocês se lembram do que a Bíblia diz sobre a igreja em Éfeso? A Bíblia diz... Onde é esse papel? A Bíblia diz em Apocalipse, né? Capítulo 2, a Bíblia diz assim, para a igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso: tenho, porém, contra ti, olha só, a igreja em Éfeso tinha hospital, tinha plano de saúde, tinha universidade, tinha tudo, mas eu tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Eu não posso deixá-lo doente numa igreja que não tem amor. Me mostra o tamanho da cidade de Éfeso, por favor, aí. Nessa carta geográfica manual. Éfeso. Me mostra Mileto. Um ovinho. O que tem lá em Mileto? Dá uma olhada. Não procurem na Bíblia, não. Mas só recorda. Um dos últimos lugares onde Paulo esteve foi em Mileto. Sabe o que foi que fizeram em Mileto? Uma despedida para Paulo. E diz a Bíblia que abraçavam e choravam. E disseram assim: pastor Paulo, não saia daqui não, não saia daqui não, nós te amamos. Agora, para mim, o mais importante aqui não são os hospitais de Éfeso. O mais importante para mim aqui é o discernimento de Paulo. Trófimo, vou te deixar numa cidadezinha, não tem hospital. Hospitais sem amor é pior do que amor sem hospitais, porque o amor já é o hospital.
E Paulo está se despedindo da terra, está se despedindo do planeta e está deixando uma mensagem para os futuros ministros. E ele está falando para Timóteo: Timóteo, aprende comigo, Timóteo. Cuidado com tuas amizades. Timóteo, aprende comigo, seja agradecido. Timóteo, aprende comigo, seja responsável. Timóteo, aprende comigo, seja humilde. Timóteo, aprende comigo, seja honesto. Timóteo, aprende comigo, procura ter discernimento espiritual. Finalmente chegamos ao 7º ponto. Agora você vai gostar. Deixei Trófimo doente em Mileto. A excelência da visão do futuro. A excelência da visão do futuro. Mais 2 versículos. E Paulo não escreve mais nada. Então isto aqui tem que ser examinado com seriedade. Porque é o antepenúltimo texto escrito pelo apóstolo. Isso não podia estar aqui por acaso. Um voluntário. Ok, deixa para lá. Ali é a porta do templo chamada Formosa. Ali. Ok? Ali. Quem é que está lá? Um coxo. O coxo da porta Formosa. Está ali. Então vem Jesus. No primeiro ano de ministério, vem Jesus com o discípulo. Seu Rabi, uma esmolinha, pelo amor de Deus. O Pedro, mestre, aproveita aí, mestre, faz o milagre aí. André, mestre, cura o coxo aí, mestre. Esquisito. Segundo ano de ministério, Jesus vai entrar no templo. Jesus entrou ali várias vezes. Seu Rabi, o senhor está passando aqui de novo, seu Rabi, uma esmolinha, seu Rabi. Tiago, mestre, aproveita, mestre, o senhor faz tanto milagre, o senhor já curou tantos, cura isso aí. O Felipe, mestre, por favor, mestre, dá uma mãozinha para ele aí. Vocês têm dinheiro aí, pode dar. Não, ele quer cura. Terceiro ano de ministério. Última vez, Jesus vai chegar ao templo. Última vez. O cenário e a cena se repetem. Seu Rabi, eu sinto que o senhor vai fazer alguma coisa por mim hoje. Mas mola, seu Rabi, mola, seu Rabi. O senhor pode não ter dinheiro, mas o senhor José aí, eu vi, tem uma sacolona aí. Seu Rabi, alguma coisa. E Pedro disse, mestre, o senhor não falou que está terminando o seu ministério? Está. E aí, mestre? Nada. Quando chega lá na frente, estão só eles. Pedrão, na linguagem do pastor Silas, é Pedrão. Mestre, o senhor não leva a mal, não. Nós estamos decepcionados. Comigo? Não. Quer dizer, com as circunstâncias. No primeiro ano o senhor passou e o senhor não fez nada por aquele coxo. No segundo ano o senhor passou, o senhor não fez nada pelo coxo. Mestre, o senhor está dizendo para nós que essa é a última vez que o senhor vai para... Por que foi mesmo que o senhor não quis curar esse coxo?
Pedro, é só uma questão de tempo, tenha um pouquinho de paciência. Daqui a pouco você vai entender este mistério. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias, sobe aos céus, os discípulos vão para o cenáculo, recebem o Pentecostes, o poder chega. Pedro e João vão ao templo para orar. A esmola, pelo amor de Deus, não tem hoje, Deus te favoreça. Quando vai andando o Espírito, diz: Pedro, tu perguntaste ao mestre por que ele não curou este homem. Ele nunca me disse. Ele deixou para ti esta oportunidade. Se Jesus tivesse curado aquele coxo, a história de Pedro não teria este milagre. Timóteo, eu estou terminando a minha vida, estou terminando o meu ministério, estou terminando a minha epístola, é a última. Faltam 2 versículos só. Eu vou te deixar a excelência de uma visão do futuro. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. Dá um pulinho lá, porque ele será curado pelo teu ministério. Eu estou vendo o pastor Gilberto Gonçalves Malafaia aqui, pastor de igreja, construiu linda obra para Deus, mas ele está hoje pensando: Deus, eu não fiz tudo, não é verdade? Pastor José Santos está ali, está dizendo: Deus, eu não fiz tudo. Não tem problema, nós nunca faremos tudo, e algumas coisas que Deus não te permita fazer, Ele está guardando para que sejam feitas para os que virão depois. Eu quero orar por alguma pessoa. Pode ser uma, pode ser 2 ou pode ser 5. Fico satisfeito. Se for menos de 5, eu fico frustrado. Eu quero orar por alguma pessoa que, com toda a honestidade da sua alma, queria receber de Deus agora o milagre das excelências do seu ministério. Você tem uma opção entre o almoço, pegar a primeira fila, ou a excelência do ministério. A decisão é sua. Eu quero convidar as 7 pastores. Ok. Pastor Silas, Deus está me convencendo de que grandes lideranças estão sendo formadas aqui. Como é que está o pastor Jorge Linhares? Não é um congresso chamado, né, pelo nome, não é um congresso de líderes, é um congresso pentecostal, não é um congresso de pastores, mas o senhor está vendo que Deus está orientando para falar. Jorge Linhares, a obra que tu estás fazendo no Brasil é monumental. Mesmo assim, não farás tu. E as coisas que não puderes fazer, nunca deixe o diabo te tirar o entusiasmo e a alegria. É porque Timóteo vem aí. Timóteo vem aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cada pessoa que está aqui agora, dentro da consciência do que tem ouvido da parte do Senhor, comece a compreender a grandeza do seu ministério. Não se mede pelo visual do seu ministério. A grandeza de um ministério não se mede pela conta bancária do ministro. A grandeza de um ministério não se mede pelo condomínio onde o ministro vive. A grandeza de um ministério não se mede pelo brilho do verniz de um sapato novo. A grandeza de um ministério não se mede pela repercussão que ele tem na mídia. A grandeza de um ministério não se mede por padrões humanos. A grandeza de um ministério se mede pela excelência de Deus nesse ministério. Recebam de Deus agora, diretamente do céu, diretamente do trono da graça, a excelência do ministério.
Eu ministro como teu filho agora, em nome do teu filho Jesus. Eu ministro agora, Senhor, a excelência de amizades seletivas, amizades que nos honram, amizades das quais não nos envergonharão. Eu ministro agora sobre a tua vida a excelência da gratidão sincera. Lembra-te de quem te ajudou quando tu não eras nem diácono, quando tu fores o ministro e sentares numa cadeira especial. Te lembra que alguém te deu a mão quando tu eras o novo convertido. Quando tu fores o evangelista internacional e a mídia de outros países te receber, te lembra de que alguém te ganhou para Jesus. Manda uma cartinha para esse teu pai espiritual e diz assim: obrigado porque o irmão é meu pai espiritual. Obrigado pela influência que causou na minha vida. Quando você for uma mulher de poder, quando você for uma pastora e estiver com um grande rebanho, uma obra, lembre-se daquela irmãzinha já idosa que orava por você noite e dia. Manda um lembretezinho para ela, um memorando para dizer assim: obrigado, as tuas orações me fizeram subir, as tuas orações me fizeram crescer. Está descendo sobre o povo neste congresso um manjar de Deus, uma coroa de excelências. Eu ministro sobre a tua vida a excelência da humildade, a excelência da honestidade, a excelência do discernimento espiritual e a excelência do visão no futuro. Irmão, faz tudo o que tu puderes, mas faça somente o que puder, e o que não puder, Timóteo vem aí, Timóteo vem aí, Timóteo vem aí, Timóteo vem aí. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida estas excelências e cubra o Senhor Deus a cada um de nós da excelência do seu Espírito, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do próprio Espírito Santo. Um demorado aplauso ao Deus das excelências do ministério.